Imagine que quando você era criança, seus amigos faziam piadas sobre o seu peso. Dessa forma, durante o seu crescimento, você tomou a decisão de emagrecer o máximo que conseguisse. No entanto, isso não bastou para que os insultos parassem. A sua aparência continuava sendo atacada todos os dias, então na fase de transição do ensino médio para a faculdade, você tomou a decisão de fazer cirurgia plástica com o apoio de sua mãe. Mas será que isso bastou para aqueles que ficavam pegando no seu pé? E será que as expectativas da nossa protagonista foram supridas? A história inicia com Mirai se comparando a todos ao seu redor e dando notas para os rostos das mulheres. Isso se dá ao fato da nossa protagonista sempre ter sofrido com comentários alheios sobre a sua aparência. Então, como ela estava cansada disso tudo, com o apoio de sua mãe, Mirai fez uma cirurgia em seu rosto. O procedimento obteve tanto sucesso que quem já a conhecia não a reconheceria. Sendo assim, Mirai decidiu até fazer documentos novos e na próxima cena a vemos ingressando na faculdade com a sua melhor amiga. E logo que começam a se adaptar, a protagonista já aparenta chamar a atenção dos rapazes, mas como não está acostumada com essa situação, às vezes Mirai se enrola para dispensar os garotos. Mais tarde, durante as apresentações dos calouros, a protagonista percebeu que talvez irá enfrentar alguns fantasmas de seu passado, pois alguém de sua antiga escola chamado Kyun-soo está fazendo o mesmo curso que ela. No entanto, Mirai vai ficar em alerta, pois aparentemente o menino ainda não a reconheceu. Durante a apresentação da protagonista, percebemos que ela recebeu bons elogios, contudo também há aqueles que comentam sobre Mirai ter mexido em seu rosto, pois é algo que dá para se notar. Enquanto isso, Kyun-soo enfrentava os olhares de todas as garotas sobre ele no salão e recebia muitas perguntas de uma veterana que estava interessada em saber se ele tem namorada. Entretanto, a resposta de Kyun-soo para ela é que ele não gosta de garotas. Kyun-soo sempre foi popular por sua beleza, por isso que a protagonista acredita que ele nem deve se lembrar dela. Logo, todos começam a beber e Chang-woo, que é um veterano, não perde tempo e começa a dar em cima de Mirai, que constrangida não corresponde às investidas dele. Nessa primeira noite, durante a orientação, houve uma pequena gincana e para que o time de Mirai ganhasse, ela teve que participar de uma competição de dança. Então, durante a sua coreografia, o mesmo sentimento que ela sentia de conhecer Kyun-soo, ele começou a sentir por ela, pois aqueles passos não lhe era estranho. Mais tarde, quando Mirai sai para tomar um ar, ela acaba atendendo sem querer uma ligação de chamada de vídeo de seu pai, que não sabe sobre a sua cirurgia no rosto. Dessa forma, a protagonista age rápido e mente que ela é uma colega de Mirai e, como eu disse, o rosto dela ficou tão diferente que nem seu próprio pai a reconhece. A razão do senhor não saber sobre a cirurgia é que ele não apoiava a ideia, por isso que somente a sua mãe a acompanhou durante todo o processo. Mas continuando sobre a noite de orientação, como voltar para o evento faria com que Mirai bebesse mais, ela decidiu ir descansar em uma salinha de sofás que Chang-woo ficou de lhe mostrar. No entanto, no local, o homem se transformou. Agora, Chang-woo não estava apenas paquerando a protagonista. Quando ele percebeu que ela não o dispensava, o homem decidiu trancar a porta da salinha. E nesse momento, Mirai começou a se desesperar. Contudo, Kyun-soo havia percebido o jeito que Chang-woo estava agindo de longe. Um veterano muito mais velho caçando por companhia feminina, sabemos onde isso vai levar. Dessa forma, o garoto estava seguindo os dois e quando se deu conta de que a tranca estava sendo acionada, ele abriu a porta da salinha com tudo. Claro que Chang-woo ficou furioso com Kyun-soo, mas em seguida foi embora. Mirai naquele momento ficou totalmente grata a ele. No entanto, em poucos segundos a sua preocupação volta a assombrar quando Kyun-soo a questiona se ela não estudou com ele quando eles eram mais novos. E sem saber o que falar, a protagonista apenas diz que não. Mais tarde, vemos que Kyun-soo foi ao hospital buscar o seu melhor amigo, que foi parar no lugar depois de uma briga. Lá, Kyun-soo também encontra a namorada do garoto. No entanto, depois de descobrir que Woo-jin abriu mão de sua herança para comprar um bar, ela termina na hora com ele. E só resta Kyun-soo ir para o novo negócio
propósito de seu amigo para beberem juntos. Durante a conversa, o Odin pergunta para seu amigo se ele não sente saudades de sua mãe e Kyun-soo responde que para ele, ela não existe mais. No dia seguinte, vemos Kyun-soo com seu pai. Nesse momento, descobrimos que o senhor é um deputado. Enquanto isso, outros pais também iam em direção da faculdade para a aula inaugural de seus filhos, inclusive o pai da protagonista. Dessa forma, quando estavam cara a cara, Mirai não teve mais coragem de manter o segredo e a verdade magoou muito o senhor, que foi embora falando que ela não era mais a sua filha. Na próxima cena, passamos para a primeira aula da protagonista e mesmo com aquela situação da noite anterior, Cheon-woo continua dando em cima de Mirai, ele até senta do lado dela nas aulas, mesmo que ele já tenha completado essa disciplina. Na hora do almoço, Cheon-woo continua grudado na protagonista e ele até pergunta se ela não quer namorar com ele, mas antes de o dispensar, Mirai vai ao banheiro para ensaiar o que dizer. Nesse meio tempo, Sua conversa com Cheon-woo e fala que estava interessada nele, mas como agora o garoto está saindo com Mirai, ela vai esconder os seus sentimentos. Dessa forma, quando a protagonista volta para a mesa antes de o dispensar, Cheon-woo fala primeiro que não está mais interessado nela, e nessa hora Mirai não entende a mudança repentina, mas pelo menos não precisa mais se indispor com ele. Na verdade, quem arruma confusão mais uma vez com Cheon-woo foi Kyun-soo, que faz o veterano cair depois de tropeçar no seu pé, e é claro que Cheon-woo tenta puxar uma briga. Até Mirai acaba sendo empurrada por ele, mas Kyun-soo a protegeu mais uma vez. Logo que sai do refeitório, Cheon-woo vai atrás de Soa para se declarar, contudo a resposta dela é que ela vai pensar na proposta do garoto sobre sair em um encontro. Em seguida, vemos Soa conversando com a protagonista. Ela pergunta se Mirai gosta de Cheon-woo e claro que a nossa menina de ouro nega. Então as duas continuam conversando e no fim a protagonista sente que fez uma boa amizade. Na próxima aula, os alunos são divididos em grupos e Mirai fica aliviada quando percebe que está no mesmo de Sua, mas logo a atenção volta quando Kyun-soo revela que também está no grupo delas. Mais tarde, Kyun-soo a chama para conversar, pois no meio da briga entre ele e Cheon-woo, o perfume da bolsa da protagonista acabou caindo e agora o homem está devolvendo. Mais uma vez, Kyun-soo toca no assunto sobre eles já terem estudado juntos e a resposta de Mirai é para ele não comentar com ninguém sobre aquela época. No dia seguinte, os alunos do curso de Mirai se encontram em um bar para comemorar a Semana dos Calouros. O bar é daquele amigo de Kyun-soo. Uma situação envolvendo Sua acontece. Won-ho se declara para ela na frente de todos durante a noite e claro que a garota lhe deu um fora, mas de uma forma carinhosa. Conforme vão bebendo, outras coisas constrangedoras vão acontecendo e Sua demonstra não ser uma boa amiga quando se faz de desentendida e fala na frente de todos que Mirai não fez cirurgia plástica. É escancarado no rosto da protagonista que sim, contudo antes que ela respondesse, Kyun-soo apareceu e falou para Sua que ela está constrangendo alguém apenas para sair por cima e que isso é ridículo. Apesar de estar defendendo Mirai, no fim ela se vira contra Kyun-soo ao ver que Sua saiu chorando e o garoto responde para a protagonista que ela é tola de acreditar no teatrinho de Sua. Na próxima cena, vemos Cheon-woo conversando com Sua, ele tenta tranquilizar sobre o ocorrido e no fim pergunta se ela pensou sobre começar a namorar com ele. Entretanto, mais uma vez essa garota me estressa, pois ela começa com o teatro novamente falando que não pode sair com quem a sua amiga Mirai é apaixonada, e sabemos que isso não é verdade, pois a protagonista já havia dito que não gosta dele. Bom, isso acaba gerando uma confusão para Mirai, claro que Cheon-woo vai tirar satisfações com ela, o homem não tem limites e quando ele começa a ser mais violento, a chamando de um monstro de plástico, a protagonista bate com a sua bolsa em Cheon-woo e o derruba no chão. Mirai sai caminhando pensando que a sua reputação na faculdade está manchada e quando encontra o monitor de seu curso, ela acaba sendo um pouco rude com ele, pois tem medo que o homem lhe interprete mal. Assim como Cheon-woo achou que ela estava dando em cima dele. Logo que o Sol aparece, pois mais uma vez ele achou que alguém mais velho estava se aproveitando de Mirai estar bêbada, mas acaba sobrando até para Kyun-soo a grosseria da protagonista. Na próxima cena, para encerrar a noite com chave de ouro, nós telespectadores vemos Sua mentindo sobre o lugar que mora e provavelmente há mais coisas que ela inventou. No dia seguinte, vemos que a mãe de Kyun-soo
Kyun-soo voltou para a Coreia e ela fala para o deputado que quer ver os seus filhos, entretanto o homem não parece estar muito contente com isso. Enquanto isso, Soo pedia para conversar na faculdade com Kyun-soo. No entanto, o homem não deu muita bola para as coisas que a garota falou e quando perguntaram para ela qual era o assunto, Soo mentiu dizendo que ele se desculpou pela noite anterior. Mais tarde, foi a vez de Kyun-soo e Mirai conversarem. Durante o papo, os dois entraram no assunto da plástica e ao descobrir que a protagonista valia o rosto de todos ao seu redor, o garoto fala que ela deveria ter feito uma cirurgia no cérebro, não no rosto. E sobre Mirai ter acertado Cheon-woo, veio uma punição. O veterano juntou todos os calouros no banheiro, fez as meninas saírem menos Mirai e mandou fazerem flexões. Segundo Cheon-woo, é por ela achar que pode ficar bonita fazendo plástica e por isso merecia uma lição. A protagonista não deita a cabeça para esse projetinho de homem e quando ele começa a ficar violento, ninguém faz nada. Quem salvou Mirai, que estava no chão, foi Kyun-soo, que logo chegou com uma voadora nas costas de Cheon-woo e ensinou para o garoto que nunca deve se levantar a mão para ninguém, ainda mais uma garota. No dia seguinte, Mirai achou que ficaria isolada dos outros na faculdade, no entanto as suas colegas lhe deram apoio e isso a confortou. Mas Soo, como sempre, com seu veneninho de cobra se aproveitou da situação e acabou descobrindo que a protagonista e Kyun-soo estudaram na mesma escola no fundamental. E eu aposto com vocês que o passado de Mirai vai ser exposto por causa dessa garota. Enquanto isso, o monitor do curso dava um último aviso para Cheon-woo: se ele ficar sabendo sobre mais alguma coisa que o garoto fez, o homem vai destruir o futuro profissional de Cheon-woo. Na próxima cena, vemos Mirai almoçando com Kyun-soo. Ela o convidou para agradecer pelo dia anterior e mais tarde, durante a aula deles no laboratório, Soo faz de tudo para sempre ser o centro das atenções e eu não sei como que ainda caem no papinho dela. Mais tarde, quando a vemos sozinha no banheiro, descobrimos que Soo nem chegou a se machucar, mas mesmo assim ela culpa a protagonista pelo falso acidente e finge que cortou a perna. O único que identifica o teatro de Soo é Kyun-soo, mas como até a protagonista acredita na mentira, ele decide guardar para si. Kyun-soo acabou dando para a protagonista ingressos de um evento de uma marca de perfumes que ela ama e é claro que Mirai não iria sem a sua melhor amiga. No local, o monitor do curso da protagonista também estava, pois o coordenador mandou uma tese que Woo Young escreveu para a dona da marca, que ao se impressionar decidiu mantê-lo por perto. E a dona não é ninguém menos que a mãe de Kyun-soo. Enquanto conversavam, Mirai e Hyun-soo acabam se aproximando por a senhora também ter cursado química para virar perfumista. E ver uma jovem seguindo os mesmos passos a deixa encantada. Ainda mais que o motivo da protagonista ter escolhido essa carreira foi por ter lido em um artigo de Hyun-soo em uma revista quando estava no fundamental. Mais tarde, Hyun-soo se afeiçoou tanto a Mirai que até a convidou para beber. E como a protagonista não conhecia muitos lugares na cidade, acabou que as duas foram para o bar do amigo de Kyun-soo. Durante a conversa, voltamos ao passado e descobrimos que Hyun-soo salvou a protagonista de fazer um mal a si mesmo quando ela era mais nova. Acontece que Mirai ficou muito cansada de todas as piadas sobre a sua aparência, então uma certa noite ela estava decidida a acabar com tudo. Mas Hyun-soo apareceu e a ajudou a mudar de ideia. Voltando ao presente, durante a noite, Won-jin chamou seu melhor amigo para ajudar em seu bar e Kyun-soo acabou encontrando a sua mãe no local. No momento que os olhares deles se cruzaram, todos no ambiente se deram conta de que não é uma boa relação e Kyun-soo foi embora no mesmo instante. Na próxima cena, vemos que Soo está realmente se esforçando para achar uma foto da protagonista na época em que ela estudava com Kyun-soo. Na noite seguinte, vemos que Mirai e Kyun-soo saem para beber juntos depois das provas e mesmo com a volta da mãe dele, os dois continuam a construir uma boa amizade. E durante a conversa, o garoto conta que a mãe dele o abandonou quando ainda era criança. Alguns dias depois, a protagonista acaba repetindo a dose, mas agora com o monitor do curso e a sua melhor amiga se juntam a eles. Acontece que o monitor vai se mudar para o mesmo bairro delas, então o homem precisava de ajuda para achar um lugar legal. No dia seguinte, acontece um festival no campus da faculdade e Mirai foi uma das escolhidas para servir no bar. No
No entanto, a saia que ela vai ter que usar é muito curta e isso a deixa desconfortável. A situação só piora ainda mais quando um ex-colega de Mirai aparece no festival ao convite de Suá, claro. Logo que o garoto percebe que Mirai é aquela pessoa que ele ficava fazendo piadas no fundamental, começa a debochar dela. No entanto, dessa vez a protagonista fala que as ações dele não a afetam mais e depois da cirurgia que ela pôde perceber que ele é apenas um pedaço de lixo. Obviamente, Suá continuou com seu teatro e também repreendeu o garoto, depois ela até chegou a ir atrás de Mirai. E se desculpou por ter o convidado, mas só para chegar um pouco mais perto do verdadeiro rosto da protagonista. E quando ela conseguir, provavelmente irá espalhar para todos. Enquanto isso, a melhor amiga da protagonista foi até o ex-colega delas para o confrontar e durante a briga, Hyun-jun descobriu que tudo foi armado por Suá. Mais tarde, durante o seu caminho de volta para casa, Mirai recebeu uma ligação de Hyun-soo, a convidando para tomar sorvete e ao decorrer da conversa, a protagonista contou sobre o dia que a mulher lhe salvou. Agora, Hyun-soo questiona se ela se sente melhor e apesar de estar bonito, o passado de Mirai continua voltando para lhe chatear. Para Hyun-soo não foi diferente, apesar de já ter nascido com uma beleza encantadora, a mulher achou que isso lhe colocaria nos melhores lugares, empregos e relacionamento. Contudo, quando se casou, mal sabia o que a esperava. Assim que volta para casa, Hyun-jun conta para Mirai sobre desconfiar que Suá esteja fazendo várias coisas para importunar e pela primeira vez, a protagonista parece estar enxergando a realidade. Dessa forma, na noite seguinte no festival, Mirai não consegue ficar confortável ao lado de Suá e até passa a perceber alguns joguinhos que a garota faz. Durante o festival, Kyun-soo e a protagonista se aproximam cada vez mais, e agora o garoto sente que finalmente fez uma amiga na faculdade. No dia seguinte, o mentor do curso de Mirai a convidou para ir à sede da empresa da mãe de Kyun-soo. No entanto, quando chegaram no local, descobriram que a mulher está no hospital por ter ingerido comida estragada. Dessa forma, a protagonista vai com Yo-won até lá e decide ficar como acompanhante dela. Apesar de saber que mãe e filho não estão conversando, Mirai avisa Kyun-soo sobre o que aconteceu e em qual quarto do hospital a mulher se encontra. Então, quando é mais tarde da noite, depois que a protagonista já tinha ido embora, Kyun-soo aparece para visitar a senhora. Com muito receio, Hye-sung conta sobre quando teve que escolher entre a sua carreira e seus filhos, pois seu ex-marido lhe fazia tomar essa escolha de maneira forçada e apesar de sentir muito, a mulher não podia mentir para Kyun-soo. Na manhã seguinte, quando chega em casa, Kyun-soo ouve seu pai falar o quão ausente Hye-sung foi em suas vidas durante o tempo que esteve fora. Mas ele não contava que o garoto soubesse que a sua mãe tentou o ver algumas vezes quando era pequeno. Inclusive, o deputado tentou falar sobre uma traição de Hye-sung, a qual Kyun-soo revela também saber que é mais uma de suas mentiras. Em meio à difícil discussão, surge o assunto de Hye-sung não ter mais olfato, e quando ouve isso, o deputado acaba deixando escapar que foi um acidente, e que ele extrapolou a sua raiva apenas uma vez para cima dela. Dito isso, Kyun-soo fica chocado e eu também. O deputado continua contando que após o acidente, ele implorou muitas vezes por perdão, e mesmo sendo culpado por Hye-sung não poder mais sentir os aromas que ela mesma criava, o homem a fez escolher entre o trabalho ou a família. Depois de sair do escritório de seu pai, o garoto decidiu fugir de casa. Enquanto isso, Yo-eun estava andando pelo seu bairro quando de repente esbarrou com Suá, o que era estranho por a garota ter comentado que morava em uma parte da cidade bem mais chique. No entanto, desconfortável, Suá comenta que se mudou recentemente para aquele bairro. À noite, Kyun-soo, Mirai e sua melhor amiga vão ao novo apartamento de Wo-young para comemorar a mudança com um churrasco, e assim o quarteto acaba ficando mais próximo. Como Kyun-soo e a protagonista precisam ver um filme que está em exibição nos cinemas para um trabalho do curso, o garoto a convida para ir assistir junto com ele, e apesar de o pressuposto ser o trabalho, Mirai admite para sua amiga que está gostando de Kyun-soo. Dito isso, a cabeça da nossa protagonista acaba ficando confusa. Será que ele sente
aceite o mesmo? De qualquer forma, Mirai cuidou a todo momento para não deixar passar a impressão errada para Kyung-soo. E focando mais no garoto, ele não pôde ficar todas as noites no bar de seu amigo, pois como os negócios não vão bem, Woo-jin está pensando em vender o estabelecimento. Dessa forma, Kyung-soo começou a procurar emprego e um lugar para morar. Por sorte que Woo-yeon estava atrás de um colega de quarto. Sendo assim, agora só falta o emprego. Nessa nova fase da vida de Kyung-soo, o garoto irá descobrir que nem tudo são flores, até banho gelado ele enfrentou. No dia seguinte, vemos Yeon conversando com Sua. A garota sabe que Sua mentiu para todos sobre o seu status de vida. Mas ela ficou realmente impressionada quando Sua falou sobre seus avós já não estarem entre nós. O que é mentira, pois há alguns dias Yeon viu a vozinha conversando com a neta. Enquanto isso, Cheon-woo volta a aparecer e depois de Kyung-soo falar que ele precisa se desculpar com Mirai, o veterano vai até a protagonista e se ajoelha. Logo, o assunto sobre Kyung-soo ter saído de casa se espalha pela faculdade e com esse boato surge mais um sobre ele estar procurando um emprego. Dito isso, Sua acha que essa é uma boa oportunidade de se aproximar do garoto, então ela consegue uma vaga para ele no lugar em que trabalha. No entanto, como Kyung-soo percebeu que o seu ingresso na cafeteria afetaria outros funcionários, fazendo com que a pessoa fosse demitida, ele decidiu desistir da vaga. Mais tarde, Kyung-soo se deparou com a protagonista a caminho de casa. Mirai estava na rua esperando a mãe dele chegar para irem jantar juntas. Dessa forma, assim que Hyun-soo o avista, ela o convida para ir junto e Kyung-soo aceita. Durante a noite, Mirai pôde perceber que o lado forte para a bebida de seu amigo puxou a mãe, e depois do jantar a festa foi parar no apartamento de Woo-yeon. A protagonista é tão fraquinha diferente de seus amigos que precisou ser levada nas costas de Kyung-soo para casa. Dessa forma, no dia seguinte o garoto pede para que ela não exagere quando ele não estiver junto, pois não gostaria de que outro cara levasse para casa. Agora na faculdade, vemos nossos pombinhos arrumando junto ao grupo os últimos relatórios desse semestre. No entanto, por descuido de Sua, Kyung-soo teve que gerar um relatório às pressas e por isso a garota ficou de pagar um almoço para ele como recompensa. Enquanto comiam juntos, a protagonista também almoçava com o monitor do curso deles. Durante o almoço, Woo-yeon acabou deixando escapar que acha ela a mais linda de todas as garotas da faculdade. Logo, a dupla volta para o campus e acaba esbarrando com Sua e Kyung-soo. Kyung-soo parece ter ficado com ciúmes ao ver os dois juntos e para passar mais tempo com a protagonista, ele pediu para acompanhá-la em sua entrevista de emprego, que mais tarde resultou com os dois sendo contratados. Na próxima cena, vemos que Hyun-soo queria fazer uma surpresa para seu filho aparecendo no trabalho dele. Contudo, quando estava escondida, ela acabou avistando o garoto se despedindo da irmã e depois que a menina saiu, Hyun-soo decidiu segui-la. No fim, as duas acabam indo em uma cafeteria conversar e claro que o primeiro encontro delas não foi nada tranquilo. Houve muito choro e a confirmação para Hyun-soo que seu ex-marido inventou que ela teve um caso para os seus filhos. Mas como estava em choque com a situação, a mulher acabou nem explicando a verdade. Logo que se recompôs, Hyun-soo foi conversar com seu ex-marido e deixou bem claro que se ele não contar a verdade para seus filhos, a mulher vai juntar todas as coisas que ele fez de errado e ruim em seu casamento e vai jogar na mídia. O que claramente iria destruir a eleição que o homem está concorrendo. Enquanto isso, Kyung-soo convidou as suas vizinhas Mirai e Hyun-jun para jantar em sua casa junto com o monitor do curso. E assim, o quarteto se divertiu a noite toda, apesar dos meninos terem disputado pelos olhos da protagonista. Voltando ao deputado, como ele se sentiu em uma corda bamba, o homem acabou confessando para sua filha de que a mãe dela não teve um caso. E assim, como Kyung-soo reagiu com raiva dele quando descobriu isso, a garota também se sentiu arrependida de ter sido tão má com Hyun-soo. No dia seguinte, Sua pediu para conversar com a protagonista no campus. E aproveitando que estavam sozinhas, pela primeira vez de forma explícita, a garota colocou as suas garras para fora. Primeiro, Sua pediu para que Mirai conseguisse uma vaga de emprego e seu trabalho para ela. Em seguida, a menina perguntou se a protagonista gosta de Kyung-soo. E depois comentou algo sobre quem faz
das cirurgias plásticas prejudica aqueles que nasceram bonitos, pois assim qualquer um pode ter um rosto mais agradável. Claro que Mirai não engoliu esse papinho sonso de Sua e respondeu que apesar de não estar tentando julgá-la mal, no fim ela tinha razão em pensar que Sua nunca gostou dela e só era falsa esse tempo todo. Enquanto isso, assim que Kyung-soo descobriu que a sua irmã havia fugido de casa, ele foi buscá-la em um lugarzinho bem esquisito. E mostrando que as coisas poderiam ser diferentes daqui para frente, o primogênito levou Kyung-hee para ficar com a mãe deles, que obviamente a recebeu de braços abertos. À noite, vemos que o quarteto de vizinhos foram jogar beisebol para se divertirem. E no dia seguinte, a felicidade acaba quando a dupla se depara com Sua como a sua nova colega de trabalho. Acabou que Kyung-soo e Sua ficaram com o mesmo horário de almoço e sabendo que ele é a obsessão dela, por isso provavelmente ela arrumou esse emprego. Kyung-soo deixa bem claro que não quer ser amigo dela e que não gosta da garota. No fim, infelizmente, mais tarde, durante o expediente aconteceu uma briga no trabalho. Kyung-soo acabou saindo na mão com um colega no banheiro masculino quando o homem começou a falar do corpo de Mirai. E infelizmente a garota escutou todos os comentários sobre as suas plásticas, o que a abalou. Porém, na delegacia, a protagonista também falou para o seu ex-colega o que ele merecia ouvir e no fim o homem foi demitido, pois depois desse episódio outras pessoas o denunciaram por várias coisas. Mais tarde, vemos que a mãe de Kyung-soo apareceu para dar apoio aos dois e os levou para jantar. Enquanto isso, saiu os resultados das eleições, onde o deputado agora virou prefeito. E apesar da boa notícia, a sua casa grande estava vazia e não via ninguém para comemorar junto consigo, afinal ele afastou todos de sua vida. No dia seguinte, a fim de chamar mais a atenção de Mirai e conseguir uma grana extra, Kyung-soo aceitou ser modelo de um cabeleireiro em troca de dinheiro. Mas como a nova cor fez todos à sua volta comentar sobre si, logo ele volta para o natural. Na próxima cena, vemos Woo-young conversando com a protagonista sobre ela participar da excursão na empresa da mãe de Kyung-soo. E no fim do assunto, o homem decidiu convidá-la para um encontro. Agora no dia seguinte, inicia o programa de verão na empresa da senhora Hyun-sung e lá Mirai se sai muito bem, afinal ela tem boas habilidades como perfumista. À noite, o grupo de excursão foi beber no bar do amigo de Kyung-soo para relaxar e como começou a chover, o garoto decidiu comprar um guarda-chuva para Mirai. Entretanto, quando ele estava levando para ela, Sua apareceu e o abraçou, dando a entender que havia algo entre eles para a protagonista, que como está gostando de Kyung-soo, obviamente ficou chateada. Logo depois de ter sido pego de surpresa, Kyung-soo diz para Sua parar de se fazer de sonsa e que ela só pode ter problemas na cabeça para continuar com esses jogos. Em seguida, Kyung-soo vai atrás de Mirai e revela seus sentimentos, mas por ter medo do que os outros vão pensar, como se ele estivesse fazendo caridade por estar com ela, Mirai decide o rejeitar. No dia seguinte, é a última visitação do programa de verão à empresa de Hyun-sung e também é a data que Woo-young marcou um encontro com a protagonista. Então, durante o jantar, o homem revela os seus sentimentos por ela, a pegando de surpresa, ainda mais por falar que gosta dela por ser bonita. Mirai esperava que ele enxergasse algo além disso e com educação o rejeita. No fim, Woo-young entende de saber que o seu coração pertence a Kyung-soo, como o dele ao dela. No dia seguinte, descobrimos que eu me equivoquei e o programa na empresa de Hyun-sung continua. Na hora do almoço, Sua aproveitou que Kyung-soo não estava presente por o garoto ter bebido muito na noite anterior e confessou para todos gostar dele, o que obviamente o irritou quando ficou sabendo. Dito isto, Kyung-soo logo foi a Sua para ter mais uma conversa com ela e de novo esclareceu não gostar da garota, na verdade cada vez mais ele a odeia. Como Sua continua com o seu teatro e Mirai de uma vez por todas entendeu que a menina não é uma boa pessoa, a protagonista resolveu tirar Kyung-soo dessa situação, o chamando para ir embora com ela. Mas antes pediu para conversar a sós com Sua. Mirai falou para a garota que agora o seu teatro com todos é mais visível do que nunca. Sua tem tanto medo de perder a sua popularidade que se joga para cima de todos os garotos. No entanto, se ela continuar fazendo isso com Kyung-soo, que já pediu para ela parar, Mirai também
também vai revidar. Mais tarde naquele dia, quando Kyun-soo já estava em casa, Wo-young chegou sendo carregado por outros veteranos por estar muito bêbado. E enquanto Kyun-soo o ajudava a se ajeitar para dormir, o monitor acabou comentando sobre ter sido rejeitado por Mirai, algo que deixou o garoto muito feliz. Mas não mais do que quando a protagonista confessou os seus sentimentos por ele. Com a sua felicidade, Kyun-soo a chamou para dar uma volta, e foi nesse momento que finalmente Mirai falou a verdade sobre o que sente. Os dois não perderam tempo, pois após essa conversa já decidiram começar a namorar. Hyun-jun ficou muito feliz quando soube da novidade, e apesar de gostar da protagonista, Wo-young também desejou felicidades ao casal. Mas eu acredito que quem mais gostou da notícia foi a mãe de Kyun-soo. Enquanto isso, Soo-ah se indispôs com o outro novato quando descobriu que fotos suas estavam circulando pelo campus. Na verdade, ela mal aparece nas fotos, apenas da cintura para baixo, e como o garoto sempre está com a câmera, Soo-ah logo pensa que só pode ser ele quem está por trás disso. O garoto é o mesmo que havia se declarado para ela lá no início do curso. Em relação ao novo prefeito, as coisas só pioram quando os vídeos de sua filha aproveitando uma vida de luxo fura a bolha e agora a família passa a ser atacada. Voltando à protagonista, outras colegas do curso de verão descobrem sobre o que Soo-ah faz no banheiro logo após se alimentar. E como Mirai não gostaria que a garota passasse pelo mesmo que ela, quer virar alvo de fofocas e piadas, a protagonista tenta amenizar a situação falando que a garota passou mal do estômago. No entanto, com o ego ferido por Mirai estar namorando o garoto mais popular no momento, Soo-ah mais uma vez a distrata, por mais que estivesse sendo ajudada. Em relação a todos, Soo-ah está desmoronando de seu pedestal e o seu verdadeiro jeito manipulador está vindo à tona, deixando bem claro para aqueles que estão ao seu redor como ela realmente é. Na próxima cena, vemos que o novo casal está curtindo cada momento juntos e que Kyun-soo até realiza o sonho da protagonista de sair com um garoto com o uniforme do colégio. Mais tarde, voltamos a nossa atenção a Soo-ah sobre o passado dela. Nós, telespectadores, descobrimos que no fundamental a garota também sofria como Mirai. Ou seja, agora mesmo que não faz sentido para mim ela ser assim, já que passou pelo mesmo. No dia seguinte, Wo-young fica a par da situação das fotos de Soo-ah sendo espalhadas pelo campus. E o homem tentou de tudo para que fossem apagadas, no entanto a polícia só pode de fato fazer algo se ela concordar em depor. Mas acontece que quando ele vai falar com Soo-ah, novamente ela acusa Won-ho mesmo sem ter certeza sobre isso. E por mais que seja com medo de seu stalker, a garota não quer depor para que não achem que ela é uma vítima. O que não faz o menor sentido na minha opinião, ela quer parecer forte, contudo agora o certo seria ir atrás e achar o culpado. Tomar essa decisão teve por consequência mais tarde o seu stalker aparecendo no portão de sua casa. O garoto que estava tirando as fotos é um menino novato no curso de química. Por ganhar alguns sorrisos de Soo-ah, ele achou que ela estivesse afim dele. Mas no dia que a garota falou gostar de Kyun-soo, o menino passou a surtar. O garoto realmente queria fazer uma maldade com Soo-ah e a sorte dela é que Kyun-soo, a protagonista, e Yo-eun estavam por perto para ajudá-la. Mirai foi a primeira a chegar na garota e mesmo assim Soo-ah a tratou mal assim que percebeu que o seu rosto não havia sido afetado. Dessa forma, a protagonista falou para ela o quão ingrata era e que a partir daquele momento ela vai ficar sozinha para sempre, pois afasta todos ao seu redor. Mas mesmo falando essas coisas, foi Mirai quem acompanhou Soo-ah à noite no hospital. E Yo-eun também foi muito importante para que ela voltasse à vida normal depois desse susto. Assim, aos poucos foi descobrindo que realmente é uma amizade. Nos próximos dias, vemos que o pai de Kyun-soo não é mais prefeito. Devido às últimas polêmicas, ele perdeu este cargo e até o seu secretário. E o relacionamento dele com seus filhos e a esposa também não anda muito bem. Soo-ah decidiu dar um tempo da faculdade, mas antes foi sincero com Kyun-soo, deixando claro que nunca gostou dele, mas sim tinha a ideia de que se relacionasse com o rapaz mais bonito do ano, poderia sempre se manter em alta. Ela também deixou o perfume favorito de Mirai enquanto ela dormia. Sobre o nosso casal, ele segue firme e forte. Não é mostrado os pais da protagonista sendo apresentados ao garoto, mas eu acredito que eles tenham se apaixonado por ele, assim como todos. O que vocês acharam dessa temporada? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curta e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!